Você vai ouvir agora a mensagem da Palavra de Deus, que foi gravada na comunidade da Família de Deus. Seja abençoado e deixe Deus falar com você. Não dá mais, meu Pai, para cometer os mesmos erros sempre. Então que a sua palavra nos ajude a sermos pessoas melhores, que a sua palavra nos ajude a representar Jesus Cristo aqui na face da terra. Que a sua palavra, meu Pai, seja uma ferramenta poderosa para transformar não só a nossa vida, mas a nossa família inteira, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos com a tua palavra a orientar-nos e a orientar os nossos familiares, filhos, esposa, esposos. Nos capacite, meu Deus, com o teu Espírito Santo nessa noite. Sim, Espírito Santo, venha sobre cada coração, sobre cada vida, porque nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite. Cremos que o Senhor está no nosso meio. Cremos que o Senhor está aqui agora ministrando na nossa vida. Oh Espírito Santo, deixa-nos sentir a tua presença. Tira de dentro de nós toda angústia, toda amargura. Tira de dentro de nós toda tristeza. Se há alguém que entrou aqui triste por uma situação que ela passou hoje, por uma situação que ela viveu hoje, se alguém entrou aqui, meu Deus, nessa noite ferido, machucado, com o coração sangrando, seja o remédio, seja a cura, o bálsamo que restaura estas vidas agora. Oh Espírito Santo, é só Tu quem pode nos restaurar, nos curar, nos renovar. Então, meu Deus, renova agora, meu Pai, cada um que entrou aqui nessa noite, que eles sejam renovados, restaurados, que eles consigam forças, meu Pai, para encarar toda esta semana que há de vir pela frente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, pois já podemos sentir a tua presença. Já podemos sentir o Senhor falando conosco. Já sentimos o alívio, porque a tua palavra diz que os cansados, os sobrecarregados poderiam ir até o Senhor e eles seriam aliviados. Alivia agora, Senhor, todo cansaço, todo peso, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tô certo, né, irmão? Tão certo como a manhã que me levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Uma das coisas que a gente precisa entender quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos Jesus, é que nós precisamos amadurecer
urgentemente. Entenda isso. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente precisa amadurecer urgentemente. Quem que precisa amadurecer alguma coisa aqui ainda? Eu ainda preciso amadurecer alguma coisa na minha vida. Eu preciso. Todo dia eu luto para isso. Todos os dias nós temos que olhar para dentro de nós e ver que nós precisamos de amadurecimento em alguma coisa. Quem ainda é nervosinho aqui? Quem ainda aqui fica de birrinha? Quem aqui às vezes perde o controle? Não, pastor, eu não. Pedro, ele era apóstolo de Jesus Cristo. Andou 3 anos e meio com Jesus. Dormia com Jesus, comia com Jesus, vivia com Jesus. O mestre dele, o orientador dele, 24 horas era Jesus pessoalmente. E mesmo assim ele ainda cortou a orelha de Malco. Sacou a espada da bainha e cortou a orelha de um soldado. De um soldado não, perdão, do servo do sumo sacerdote. Mesmo andando com Jesus, vivendo com Jesus, Pedro ainda precisava amadurecer algumas coisas na vida dele. Ele precisava de amadurecimento. Por quê? Porque nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos diariamente. Nós precisamos aprender a ter autoridade sobre nós. Quando nós conseguimos então ter autoridade sobre nós, então a gente começa a ver que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, está conseguindo controlar a nossa vida. E quando nós aceitamos a Jesus, as coisas começam a mudar. O Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração, a ponto de nós começarmos a entender que Ele não quer mais que a gente viva do mesmo jeito que a gente vivia antes, que algumas coisas precisam mudar, e tudo muda em relação a nós quando nós mudamos. As coisas começam a mudar quando a gente muda. E uma das coisas que nós mais temos que amadurecer na nossa vida é a nossa forma de falar. O Espírito Santo colocou isso no meu coração antes. Quando eu estava trabalhando com os irmãos ali na igreja, eu sentei ali, eu ouvi algumas pessoas. A gente ouve os nossos irmãos ali na hora do almoço, a gente senta, a gente fica só prestando atenção. E o Espírito Santo, ele incomodou isso no meu coração, que o que nós mais temos que mudar na nossa vida cotidiana é a nossa forma de falar. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o jeito de falar, ele determina muito como as pessoas vão nos entender. O jeito de falar, ele determina muito como as pessoas vão nos aceitar. O jeito de falar, ele determina muito como as pessoas vão nos interpretar. O jeito de falar. E não é só falar, é como falar. Isso é importantíssimo, não é só o jeito, não é só falar, mas é o jeito de falar, é como falar. Às vezes a pessoa é até gente boa, mas como ela falou, a gente interpretou ela de uma forma errada. Às vezes você está conversando com uma pessoa e o dia não estava muito bem para aquela pessoa, e o jeito que ela falou, você saiu dali, puxa, fulano, nossa, fulano é uma pessoa ignorante, isso, aquilo, outro. Aí você pensa, puxa, mas eu conheço fulano não é assim. Mas como ele falou naquele momento, a pessoa fez uma linguagem, fez uma interpretação errônea pelo jeito de falar. Então, não é só falar,
como falar. E nós precisamos amadurecer isso todo dia. Como nós vamos falar? Olha a dificuldade que eu tenho, pastor Fábio. Por ser pastor, eu sempre tenho que estar bem, por ser pastor. Olha para a figura do pastor. Por ser pastor, o pastor sempre tem que estar bem. Eu posso estar recebendo uma notícia muito ruim, uma tragédia pelo telefone, alguém pode estar me dando uma informação terrível, mas se uma pessoa me parar na rua, eu tenho que sorrir para ela. Ô, meu querido, a paz, tudo bem? Mesmo estando recebendo uma tragédia pelo telefone. Por quê? Se eu hoje estiver triste, se eu hoje eu estiver indisposto, e a pessoa ela liga para mim, e eu triste, indisposto com uma situação que eu estou vivendo, sabe que a pessoa vai dizer: meu Deus, não quis nem me atender, ainda diz que é pastor. É ou não é? Não quis nem falar comigo, nem respondeu minha mensagem do WhatsApp. Ainda fala que é pastor, sobe lá no púlpito para pregar. Fica lá na rádio mentindo para o povo. Então, por ser pastor, eu sempre tenho que estar bem, porque as pessoas elas não entendem, as pessoas elas não compreendem. Elas não conseguem entender que naquele dia você não está bem, que naquele dia você está cansado, que naquele dia você recebeu uma notícia ruim. As pessoas não conseguem entender que às vezes você está passando uma fase difícil, que você tem que lidar, que você tem que resolver. Ninguém para entender o sentimento do pastor, como o pastor está se sentindo, o porquê que o pastor está daquele jeito, porquê que o pastor está de cabeça baixa, porquê que o pastor está sofrendo. Então, por ser pastor, eu entendo isso e eu coloquei isso na minha mente. Eu sempre tenho que estar disposto. Então, mesmo recebendo uma notícia ruim, eu tenho que estar disposto para aquela pessoa. Porque senão ela pega aquela mensagem, ela sai espalhando para todo mundo. Ih, cheguei pro pastor lá, meu Deus do céu, o pastor falou um negócio para mim. E é isso e aquilo outro. Então, as pessoas, elas nos observam, elas olham para nós. Outro dia eu estava muito triste, tinha recebido a notícia da perda de um grande amigo. Nós estávamos preparando para entrar no ar, no programa da TV. E o telefone toca, eu atendo o telefone, e a voz do outro lado me dá uma notícia que eu não conseguia entender. Falou assim: olha, o apóstolo Gerson, ele acabou de falecer. Um amigo que andava junto, fazíamos a obra de Deus juntos, conversávamos todos os dias, nos orientava. E não é um amigo de ontem, é um amigo de mais de 25 anos. De repente a gente recebe uma notícia 30 minutos antes de entrar no ar. O nosso amigo, o nosso companheiro tinha acabado de falecer. Mas nós tivemos que entrar no ar. Rapaz, tudo bem? Glória a Deus, Deus é contigo, é uma noite poderosa na sua vida. E fizemos o programa.
O outro dia a tristeza bate, a tristeza de ter que ver um amigo sendo enterrado e pessoas ligando: ô pastor, ora por mim, pastor me atende, pastor vem na minha casa orar, eu preciso que o senhor vá orar, ô pastor tem que levar ceia para não sei quem, pastor tem que fazer não sei o que, e a gente tem que estar disposto. Por que a gente tem que estar disposto? Porque as pessoas não entendem. Grava isso na sua mente, as pessoas não entendem, ou seja, elas te interpretam não como você é, mas como elas imaginam. Então, o nosso falar define como as pessoas nos interpretam. O nosso falar define como as pessoas nos interpretam. E às vezes não é preciso nem falar. Às vezes você não precisa falar nada. Uma expressão sua cria um bloqueio na vida da pessoa. Ah, mas eu não falei nada, pastor. Você vê, minha esposa brigou comigo, mas eu não falei nada. Mas a expressão, só uma expressão criou um bloqueio na vida daquela pessoa. É ou não é? Tem gente que chega: mas não falei nada, pastor, não sei porque minha mulher está brava. Porque não precisa falar, basta uma expressão. As pessoas, elas interpretam comportamento. Você vê? Outro dia eu cheguei aqui na igreja com a cabeça cheia. Uma pessoa da nossa igreja internada na UTI, eu conversando com o esposo diariamente: meu irmão, e vamos e tal, e aí as questões, e é o programa de rádio para pagar, e a TV para pagar, e o aluguel da igreja, e não sei o que, o ajuste, e o PTU, e isso e aquilo outro. Eu cheguei aqui outro dia assim, falei: meu Deus, e tal. Eu cheguei e eu passei, eu só queria vir aqui dobrar o joelho. No outro dia uma pessoa falou assim: o pastor passou por mim e não me cumprimentou. Aquilo deu uma confusão que você não tem tamanho, noção. A pessoa queria até me processar. Oh! É o careca lá. Lá, aquele. Eu queria até me processar. O pastor é ignorante, o pastor não conversa com ninguém. Pastor, irmãos, a cabeça estava tão cheia. Sabe, o que eu queria era chegar diante do altar de Deus. Então, entenda, basta um comportamento seu. Eu errei. Eu deveria ter parado, deveria ter dado atenção, eu não poderia ter perdido o foco. Mas eu estava emocionalmente, eu estava triste. Mas eu tinha que ter mantido o foco. Então, às vezes, um comportamento, uma expressão nossa, e é muitas vezes isso que gera confusão dentro do lar, dentro da família. Porque às vezes a pessoa fala: mas fulano, mas eu não falei. Mas, e a expressão? E o comportamento? Tem mulher que chega aqui no atendimento pastoral e ela fala assim: pastor, meu marido não me ama mais. Aí o camarada olha assim com o olho desse tamanho: não, como assim que eu não te amo? Claro que eu te amo. Mas você não expressa o sentimento de amor. Não existe expressão. Às vezes o camarada, ele está tão focado em pagar as contas, focado no trabalho, focado em criar a família. Ele não é uma pessoa ruim. Ele está focado em pagar conta, nas dívidas, no banco, lá no chefe lá que chamou a atenção dele. E muitas vezes ele não consegue administrar tudo isso. Mas a expressão dele dentro do lar, parece que ele é uma pessoa fria. Não que ele seja, às vezes ele é até uma pessoa boa, mas ele não está conseguindo lidar. Então atenção, homens que estão aqui, a nossa expressão, ela é fundamental para as pessoas que convivem conosco. Nós temos que chegar em casa bem, porque nós somos o sacerdote do lar.
Saber que está tudo errado, sim, que tem um monte de coisa para resolver, mas que nós temos uma família que nos ama, esperando em casa, ali, aguardando por nós, chegar ali e falar, não, ô meu amor, tudo bem, e abraçar. E muitas vezes não é fácil a gente fazer isso. Por isso que os nossos comportamentos causam uma interpretação na vida das pessoas. E uma coisa que nós precisamos aprender, que é o que o Espírito Santo está colocando no meu coração: amadurecimento na forma de falar. Não é só falar, e sim como falar. Aqui no livro de 1 Samuel, uma tragédia muito terrível que aconteceu numa família por falta de maturidade no falar. Por causa da maturidade no falar, o que eu falo, nós precisamos aprender isso. O que eu falo, com quem eu falo e como eu falo. Amadureça isso na sua vida. O que eu falo, com quem eu falo e como eu falo. Nós não podemos falar com pessoas do mesmo jeito que nós falamos com outras. Há pessoas que nós temos um outro jeito de falar. Você fala com alguém da sua casa de um jeito, mas e com o governador, com o prefeito da cidade? Como que você vai falar com o prefeito da cidade? Como que você vai falar com uma autoridade? Então, nós precisamos aprender o que eu falo, com quem eu falo e como eu falo. Com quem nós estamos tratando? Eu não posso chegar para uma autoridade constituída e falar do jeito que eu quero. Eu tenho que saber falar. Por quê? Porque senão eu estou trazendo para a minha vida retaliação espiritual por estar desrespeitando uma autoridade. Então, por exemplo, eu tenho que chegar lá, se o presidente vai conversar comigo, eu vou conversar com o presidente, eu tenho que saber falar com o presidente. Ah, mas pastor, eu não votei nele, não importa, ele foi eleito, ele é uma autoridade. E para nós não trazermos retaliação para a nossa vida, nós temos que saber como falar. Então, olha, nós precisamos aprender o que eu falo, como eu falo e com quem eu falo. De qual forma que eu estou falando. Tem gente que fala com uma autoridade do mesmo jeito que ela está falando com o amigo do trabalho, o colega do trabalho. Tem gente que conversa com o pastor, que é o sacerdote, que é o líder espiritual, uma pessoa que foi levantada por Deus para estar na frente dele, para abençoar a vida dele, para orar pela vida dele, para interceder pela vida dele. E tem gente que conversa como se o pastor fosse um amigo do trabalho ou um inimigo às vezes. Então eu preciso entender o que eu falo, com quem eu falo e como eu falo, para evitar que algumas retaliações espirituais sobrecaia sobre a minha vida. Olha o que acontece em 1 Samuel capítulo 25. Uma tragédia aconteceu por falta de maturidade de como falar. Capítulo 25, a partir do versículo 2, diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, em algumas versões vai dizer homem rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno no seu falar. Ele era duro no falar. A mulher dele era sábia, mas ele era duro no falar. Era uma pessoa dura de tratar com ele.
Quem já conheceu assim uma pessoa dura de tratar? Difícil. Não pode falar nada para a pessoa, que aquela pessoa já vem com palavras ásperas. Assim era Nabal. Olha, Abigail era sábia, mas Nabal não. Então não se iluda, meu irmão. Porque às vezes o fato de como você vai falar, você perde a razão. Às vezes você até está com a razão, às vezes você tem até a razão, mas do jeito que você fala, você acaba perdendo a razão. A forma da expressão do seu falar te faz perder a razão, por mais que você tenha razão. E existem pessoas diariamente que nós vamos ter que lidar com isso diariamente, pessoas que vão nos confrontar, mesmo nós estando dentro da nossa razão, diariamente. São pessoas levantadas pelo mal para frustrar o nosso jeito de falar, ou melhor, o nosso jeito de viver, pelo jeito de falar deles. Eles observam como nós estamos vivendo, e alguns parecem que não suportam ver a nossa paz. Então diariamente você vai lidar com pessoas assim, você vai falando, mas eu estava certo, eu estava na razão. A pessoa não poderia falar assim, mas do jeito que você falou, você acabou perdendo a razão. Da forma que você se expressou, você acabou perdendo a razão. E Nabal, ele era um homem muito rico. E olha o que acontece. Davi, ele era um guerreiro, um homem de guerra, de luta, que já havia defendido o rebanho de Nabal. Os filisteus tentavam matar, invadir, destruir os israelitas, mas Davi já havia lutado por ele. Davi já havia protegido o próprio rebanho. Davi já havia protegido os pastores, os servos, os funcionários de Nabal. E agora Davi está vindo de uma guerra. Davi está vindo de uma batalha. E eles acampam, e Nabal está fazendo uma festa que já durava dias. Nabal já estava fazendo um banquete que estava durando dias. Sabe quando você tem uma pessoa fazendo festa, você fala assim, eu vou passar lá só para pegar um espetinho, pãozinho, carne moída. Era mais ou menos assim. Nabal já vinha de um banquete que durava dias. E Davi estava acampado. Davi estava lutando, Davi estava na guerra. E Davi envia os seus guerreiros para conversar com Nabal. Olha, vai lá, converse com Nabal. Nós estamos aqui na guerra, na batalha. Ele está lá festejando. Fala para ele mandar uma comida para nós aqui, alguma coisa para servir o nosso batalhão aqui, o nosso povo, a nossa equipe. Davi tinha ali aproximadamente 300 homens com ele. Olha, manda aí e esse homem era muito rico. Nós estamos na guerra, ele está festejando. Então vai lá, fala para ele mandar água para nós, para a gente beber, uma comida para a gente poder viver, para a gente continuar no combate. E Davi envia os seus soldados. E quando aqueles homens chegam diante de Nabal, olha o que Nabal fala, versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Quem é Davi? Meu irmão, a coisa mais difícil de você se lidar é com sarcasmo. Quem é Davi? Olha o sarcasmo dele. Como é duro você lidar com pessoa sarcástica. É uma outra coisa que nós temos que amadurecer dentro de nós. Quem é Davi? Quem é esse Davi? Quem que esse cara acha que é para vir aqui pedir comida? Tem nada aqui não, vai embora, some da minha propriedade, desaparece. Davi se enfureceu. Versículo 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua espada,
Subiram Davi após uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Davi se enfureceu ao receber uma palavra sarcástica. Por isso eu digo, cuidado com o que você fala, como você fala e com quem você fala. Olha com quem que ele estava falando, com Davi. Davi era um homem sanguinário. Davi, quando ele tomava uma cidade, ele matava homens, mulheres e crianças a fio da espada. Não dava para brincar com Davi, não. Davi cortava a cabeça e deixava pendurado o corpo, só para os inimigos terem medo de Davi. Davi era um homem perigoso. Davi tinha um exército poderoso do lado dele. Este exército, aonde entrava, matava homens, mulheres e crianças. E não era só isso. A Bíblia diz que não era só os valentes de Davi que andava com ele. A Bíblia diz que o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, ainda andava com Davi. Não era só um homem sanguinário, Deus estava com ele. E Nabal fala com esse homem dessa forma. Davi falou assim: ah é? Ele falou isso daí? Amanhã nós vamos matar toda a descendência desse homem. Nós não vamos deixar um menino, ninguém do sexo masculino vivo. Vai morrer todos, servos, filhos, sobrinhos, parentes, todos que forem homem, amanhã morre, porque a geração de Nabal não vai dar, não vão continuar. Davi monta no cavalo, pega as espadas e vai. Então preste atenção. Nós temos algumas pessoas aqui que falam de formas diferentes. Primeira forma de falar foi Nabal. Nabal falou com grosseria. No meio do caminho, nós temos uma outra pessoa que vai usar palavras, vai saber conversar. É o servo de Nabal, o empregado de Nabal. Ele sabia que ia morrer, ele sabia que Davi estava vindo com o seu exército poderoso para matar todos. Agora ele precisava aprender a falar, e ele precisava falar com a pessoa certa. Versículo 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail. Olha só, o servo de Nabal, o empregado, chegou para Abigail, a mulher, dizendo: olha o jeito que esse moço fala. Por isso eu digo, cuidado como você fala, da forma que você fala. Não é só falar, você precisa aprender a falar. Esse moço sabia falar. Olha como ele fala com a mulher de Nabal. Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor. Porém esse disparatou. O que é disparatou? Falou como louco com eles. Aqueles homens, porém, olha o que ele diz para a mulher de Nabal: aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. Olha como eram os homens de Davi, têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias em que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra todos da sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Ou seja, ele não ouve ninguém. Nabal não dá ouvido a ninguém, ninguém pode falar com ele. Olha o que esse moço chegou. Esse moço poderia chegar para Abigail e falar assim: ó, é o seguinte, Davi mandou uns homens aí, o seu marido tratou muito mal, agora Davi está vindo matar todo mundo aqui. Não, olha como que ele fala: Davi foi muito bom, eles nos serviram de dia, de noite, nos protegeram quando nós estávamos no campo guardando as ovelhas, nunca pegou nada de nós. São pessoas.
Olha só o jeito que esse moço fala. Por isso que eu digo, a forma de falar muda tudo. Exemplo, chega em casa, você fala assim para a mulher: amor, tem janta? Você acha que eu sou tua empregada para ter que ver lá na geladeira? Se vira. Vai dar confusão, vai ou não vai? Olha a forma de falar. Amor, tem janta? Ah, amor, trabalhei o dia inteiro, cheguei cansada, não deu tempo. Vê se tem alguma coisa na geladeira lá. É a mesma mensagem, falada de forma diferente. Amém? Então nós precisamos aprender como falar. Como falar. A mesma coisa o homem. Eu estou falando da mulher, mas a mesma coisa o homem. É como você fala com a sua esposa. É como você fala com o seu esposo. Nós temos um louco aqui nessa história que falou da forma errada com Davi. Nós temos agora o servo que fala com muito cuidado, com muita precaução, escolhe as palavras para falar com Abigail. E agora nós temos Abigail, que vai ter que tomar a frente, que vai ter que resolver o problema, porque Davi já estava indo para matá-los. E aí uma coisa interessante acontece. Vamos lá para o texto. Nabal, ele fala errado, ele não fala da forma correta, ele não fala do jeito que tinha que falar. Davi estava a caminho, agora Abigail já estava sabendo que Davi estava a caminho, agora Abigail precisava pensar o que falar. Por isso que eu digo, nós precisamos amadurecer a forma de falar. Tem gente que perdeu o emprego porque falou de forma errada com o patrão e acha que está certo, se expressou de forma errada com o chefe. Tem gente que destruiu relacionamentos porque falou de forma errada no meio de um relacionamento, perdeu um negócio por se expressar de forma errada, ou seja, criou prejuízo em todas as áreas, sentimental, emocional, financeira, espiritual, porque se expressou de forma errada, não estava amadurecido na forma de falar. Tem gente que perdeu a família pela forma de falar, porque não falou de forma certa. Olha aqui Nabal colocou a sua família num inferno pela forma de falar errado. Ele colocou os filhos correndo risco de morte porque falou de forma errada. Meu Deus. Agora essa mulher tem que ir resolver o problema. Sobrou para a esposa resolver o problema porque alguém falou errado. Tem gente que já brigou com o vizinho porque o vizinho estacionou o carro na calçada dele e ele não soube falar, não soube resolver. Ele foi lá, brigou com o vizinho. A mulher falou: não é assim que fala. Ele foi lá e brigou com o vizinho por causa do carro estacionado errado lá. Tem gente que brigou no supermercado porque não soube falar da vaga do estacionamento do outro que pegou a fila. Outro dia eu estava na fila do mercado. Estou na fila do mercado, na fila do caixa. Chegou um senhor, ele entrou. Eu fiquei quieto. Só que o cara que estava atrás de mim não gostou, não. Começou uma briga, uma confusão ali entre os dois. Eu fiquei no meio, fiquei quieto, vendo. O senhorzinho, coitado, ele não viu, por causa do espaçamento, ele não viu, ele entrou ali. O homem não soube do jeito de falar. A gente tem que saber falar. Outro dia eu estava no mercado, eu fui fazer, tinha pego até bastante coisa, estava no carrinho bastante coisa, lá no mercado da irmã Cida, onde ela trabalha. Aí só tinha um caixa aberto, e eu estou lá na fila.
A hora que chegou a minha vez, eu não conseguia passar, porque todo mundo que chegava com um, a moça do caixa falava, pode passar na frente. Mas ela não perguntou para mim se podia. Aí passava, daqui a pouco, vinha outro e chegava lá, ela pode passar na frente. Aí um outro lá chegou com mais algumas coisas, mas só tem um caixa aberto. A moça, não, pode passar aqui na frente. Pergunta o que eu falei. Nada. Passei a minha compra, mas nunca mais eu fui naquele mercado. Nós temos que tomar cuidado como nós falamos, como nós nos expressamos. Já pensou, dou uma resposta, eu estava no meu direito. Por isso que eu disse, do jeito que a gente fala, às vezes a gente perde o direito. Já pensou, dou uma resposta dentro do meu direito, está a irmã Cida lá atrás, o meu pastor lá brigando no caixa. Já pensou, irmã Cida, que vergonha para a senhora? É o pastor Fábio, é meu pastor, ele que está brigando lá, rolando no chão com o outro lá. É. Pensou? Ou eu brigo com o camarada, aí daqui a pouco eu estou aqui no culto, o pastor Fábio vai ouvir a camarada, oh, mas peraí, não, pô, é o homem que brigou comigo lá no mercado. A forma de nós falarmos, às vezes nós perdemos a razão. Então nós temos que amadurecer o jeito de falar, como nós vamos falar. Tem gente que briga com o vizinho. Aqui nessa igreja não acontece, graças a Deus. Você nunca bloqueou ninguém ou foi bloqueado por alguém no Facebook ou no WhatsApp por causa de uma coisa que você falou. É ou não é? Hã? O jeito que você fala. Tem gente tão doente emocionalmente. Sim, tem gente doente emocionalmente, que quando alguém posta uma coisa no Facebook, ela falou para mim, ó. É para mim que fulano está falando. É ou não é? Aí você coloca lá, vou colocar uma mensagem de Jesus. Jesus olhou o bandido do lado, perdoou o bandido do lado. Ah, tá me chamando de bandido, ó. É certeza que é para mim lá. Tem gente tão doente emocionalmente que você imagina como é que elas vão falar com você, como elas vão se expressar. Se o emocional está doente, como será a expressão dessas pessoas? Cuidado, nós temos que tomar cuidado, porque uma pessoa emocionalmente se expressa verbalmente de forma agressiva. Bom, vamos lá. Para a gente finalizar, o que aconteceu? Versículo 18. Agora é Abigail que vai falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figo, e pôs sobre o jumento. É muita comida, é ou não é? É muita? Ontem, quando nós estávamos trabalhando lá na nossa igreja, e os irmãos começaram a descarregar aquele monte de comida, e alguém chegou e falou assim, é muita comida. Tinha comida demais. Só que eu pensei, o irmão Leandro está aqui hoje, não sei se essa comida vai dar. À noite eu fui comprar espetinho, eu estava com o Rafael, eu falei assim, 15 é só para o irmão Leandro, 15. Então eu fico imaginando aqui, essa comida que ela está preparando era só para o irmão Leandro. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos, e levou. Mas não é culpa do irmão Leandro não, é culpa da irmã Dani. Cadê a irmã Dani? Está lá em cima na escolinha. Falou, pastor, lá em casa ela não compra mais refrigerante, começou a dar uma comida light, que ela está preparando. O açúcar é um açúcar diferente. A hora que ele olhou tudo aquilo, ele falou, meu Deus, é hoje que eu vou. Ele não via a hora de comer aquilo lá.
porque a irmã Dani está fazendo uma comida light. Mas ele não precisa emagrecer não, ele está bom, o corpo dele está bem. Um dia ele me alcança. Versículo 19: E disse aos moços: Ide adiante de mim, pois vos guiarei de perto. Porém ela nada falou com o marido Nabal. Enquanto ela estava cavalgando, um jumento descia, encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Aí agora aqui, versículo 21, é a vez de Davi falar. Falou Nabal, falou o servo de Abigail, e agora Davi vai falar. Olha a forma que Davi fala. Davi disse: com efeito, de nada me serviu te guardando tudo quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal pelo bem que eu fiz. E o que o pastor Reginaldo disse aqui no início: não devemos pagar o mal com o mal, mas com o bem. Versículo 22: faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinou-se em terra, lançou-se sobre os pés. Agora quem vai falar é Abigail. A forma madura de falar. Ah, Senhor, caia a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Ela se coloca no lugar de serva diante de Davi, símbolo de humildade. Ela foi humilde em conversar com Davi. Versículo 25: não se importe com o meu senhor, com este homem de Belial. O nome é Nabal, porque o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que me enviaste. Olha, eu não vi. Eles foram conversar com Nabal. Nabal é louco. Eu não vi. Se eu tivesse visto, eu tinha tratado melhor. Versículo 26: agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao Senhor. Este, porém, é o presente que eu trouxe, que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja dado aos moços que o seguem, meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva. Parece que ela está falando até com Deus, né? Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor... Aqui começa o segredo. Eu dei uma pausa porque aqui começa o segredo. Às vezes, quando alguém faz um mal para nós, a gente abre a nossa boca para amaldiçoar a pessoa. Você precisa amadurecer o seu modo de falar. Essa mulher abre a boca para abençoar Davi. Davi estava indo para matar os filhos dela. Davi estava indo para destruir a família dela. Ela abre a boca e começa a abençoar Davi. Versículo 29: se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada nos feixes dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos este arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. Versículo 30: e há de ser que quando o Senhor contigo, com todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, ou seja, quando você for rei sobre Israel, então o meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue
que sem causa vieres derramar e te haveres vingado com a tua própria mão. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja o quê? A tua? Bendito seja a tua prudência. Bendito seja a tua prudência. Uma mulher que sabia falar, com quem falar e na hora certa de falar. Amém? Gostaria que você ficasse em pé, gostaria que você pensasse hoje, como você está falando. Ela diz assim: quando o Senhor for rei, o meu marido não vai ser mais tropeço, não vai ter peso no seu coração pelo sangue que você derramou. E quando você estiver lá, lembra de mim. Davi sentiu as palavras sábias daquela mulher. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, e bendita seja tu mesmo, que hoje me toleste de derramar sangue, me impediu de derramar sangue, me impediu de me vingar. Meu irmão, versículo 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Abigail libera uma palavra profética na vida de Davi. Ela muda a história. Há um texto que diz que a palavra branda alivia o furor. O sábio Salomão lhe diz assim, que como maçãs de ouro servidas em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Acha esse versículo para mim, irmão? Como maçãs de ouro servida em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Nós precisamos amadurecer o modo de falar. Essa mulher impediu que Davi derramasse sangue. Tem Provérbios 25:11. Amém. Ela impediu o jeito de falar. Ela conquistou o coração de Davi. Davi casou com ela. Nabal morreu. Quando ele ficou sabendo que a mulher levou comida para Davi, o coração dele endureceu. Ele teve, acho que, uma espécie de AVC, sei lá. A Bíblia diz que ele ficou duro como pedra durante, acho que, 10 dias. E depois ele morreu. Davi, quando se torna rei, ele manda chamar quem? Chama a mulher sábia lá. Não é porque o texto diz que ela era formosa também, não. O texto diz que ela era formosa. Não tem nada a ver porque ela era bonita. Davi casou com ela porque ela era sábia. A palavra certa, ela muda destinos. Irmãos, quando eu ligo a televisão e eu escuto o nosso presidente falar, sabe o que eu vejo? Sabe o que sobe no meu coração? Ele está certo. Quando eu escuto o presidente falar, eu falo, ele está certo, mas ele está falando de forma errada. O nosso jeito de falar define muitas coisas. Então, a partir de hoje, amanhã é segunda-feira, na hora que você sair para a rua, lembre-se, monitore o seu jeito de falar, como você vai falar, com quem você vai falar. Chegando em casa hoje, como você vai falar, de qual forma que você vai falar. Então não basta falar, e sim como falar, o jeito de falar, a forma de falar.
Isso muda. Isso salva casamento, isso salva família. Abigail salvou a família dela, Abigail salvou os filhos. Você quer salvar os seus filhos? Você quer salvar o seu casamento? Você quer salvar a sua família? Então aprenda a falar da forma certa. O jeito de falar é muito importante. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Obrigado pela tua orientação, porque a partir de hoje nós vamos aprender a falar, nós vamos nos policiar, nós precisamos amadurecer isso. A neurociência diz que quando expressamos de forma negativa, as outras pessoas nos bloqueiam. Olha, meu Pai, a neurociência teve que falar isso, porque as pessoas estão deixando de dar ouvido ao pregador, estão deixando de dar ouvido à sua mensagem, e quando elas deixam de falar contigo, as pedras estão clamando por eles. A ciência tem que intervir para falar isso. Oh, meu Deus, ajuda a gente a medir as nossas palavras, a gente a falar com sabedoria. Ajude a gente a fazer como o que Salomão disse: no tempo certo, na hora certa, a palavra certa vai ser como maçãs de ouro em salvas de prata. Vai ser perfeito, meu Deus. Vai ser de grande valor, vai ser de riqueza inestimável, quando falarmos do jeito certo, da maneira correta. Dai-nos essa sabedoria, meu Pai. Ajude-nos a agir assim, como famílias, como servos teu, como representantes de Jesus aqui na terra. Ajuda-nos a falar com mansidão. Sim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar as famílias que aqui estão. As famílias, eu gostaria de liberar uma palavra profética para as famílias. Você que está com família, abraça a sua família, abraça a sua esposa, seu esposo, seus filhos. Se a sua família não está aqui, abraça assim pela fé, olha, que o Senhor possa alcançá-los lá na fé. Mas fique aí abraçado com a sua família. A sua família está aqui, o Senhor trouxe a sua família aqui. Meu Deus, olha as famílias abraçadas, olha as famílias, meu Deus, compartilhando, Senhor, de carinho. É uma expressão maravilhosa isso, Senhor. Que o Senhor mande para estas famílias agora, meu Pai, a tua proteção, o teu cuidado, a tua unção, e que o Senhor venha repreender toda a retaliação do inimigo contra elas, que o Senhor venha guardar essas famílias que estão aqui unidas hoje, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles saiam daqui, meu Pai, nessa noite revigorados, que eles saiam daqui prontos, meu Pai, para a batalha do dia a dia, sabendo que o Senhor é com eles. Guarda as famílias, abençoe as famílias, que toda maldição, toda palavra de encantamento proferida contra as famílias caiam por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as famílias sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Amém, igreja.